Olá, eu convido você a dar uma paradinha e refletir um pouquinho comigo na palavra de Deus. Mas primeiro quero te fazer uma pergunta. Pelo que você observa do mundo no seu dia a dia, alguma vez algo te chamou a atenção, fazendo você achar que nós estamos vivendo os últimos tempos, o fim dos tempos? Muitos têm falado sobre isso ultimamente, seja devido às guerras, principalmente essa guerra com Israel, ou a paz que agora chegou a Israel, seja esse cometa gigante que está cruzando o sistema solar, trazendo tantas especulações, falando até mesmo em tecnologia alienígena. Apesar da ciência já ter afirmado que se trata de um objeto interestelar natural, mas ainda assim surgem muitas especulações. Outra coisa são as pestes, as doenças, quantos vírus, essa pandemia que nós tivemos, tudo isso faz com que nós observemos que tempo nós estamos vivendo, e eu quero convidar você a ver isso à luz da palavra de Deus. Eu convido você a ler comigo Mateus 24. Ontem nós já lemos um trechinho de Mateus 24, mas foi da metade em diante, vamos dizer assim, e hoje eu quero começar do início. O primeiro versículo nos diz: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse trechinho, na versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel, diz: haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão
falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, que, se possível fora, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos nos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. De repente você pode pensar, pastora Silvia está querendo causar pânico na minha vida? De jeito nenhum. Eu só quero chamar sua atenção para esse último versículo. Jesus, ele diz, vigiem. Vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Nós precisamos vigiar a cada dia, viver vigilantes, sem medo, sem preocupação, porque só Deus sabe quando é que será a sua volta. E Jesus, ele não nos ensina a vivermos apavorados, mas a vivermos vigilantes, a estarmos em obediência à palavra do Senhor. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: quando Jesus estava subindo aos céus, antes disso, perguntaram a ele. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Olha só, Jesus, ele fala que nós não devemos saber o dia da volta dele, mas nós devemos estar preparados e preparar outros. Ele fala que ele nos enche com poder através do Espírito Santo para que nós sejamos sua testemunha. O Senhor, ele nos chama a atenção para nós estarmos preparados e para nós vivermos fazendo a vontade dele e alcançando outras vidas. Agora, voltando aqui no livro de Mateus 24,
algo que nos chama a atenção. Diz aqui no versículo 32: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Queridos, e nós olhamos para o livro de Mateus 24 e nós percebemos como nós estamos vivendo tudo isso que está aqui. A palavra fala de falsos profetas, nós vemos aos montes quantas pessoas se recusam a crer em cristãos, naqueles que pregam a verdade, naqueles que estão falando com todo amor a palavra de Deus, por já terem endurecido o coração de tanto ouvirem falsos profetas, pessoas que estão pensando em si próprios, interesses próprios, às vezes, na maioria das vezes, com certeza todas as vezes, né? Usados pelo inimigo para que, em vez de permitir que as pessoas se acheguem ao Senhor, faz com que elas se afastem cada vez mais, e nós não podemos endurecer o nosso coração. Aqui fala e repete sobre falsos profetas. O Senhor ainda chama a atenção falando, vejam que eu já alertei vocês antes, eu já falei sobre isso antecipadamente. Então, também fala que, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E como nós estamos vivendo essa falta de amor. Isso entre tantas outras coisas que nós não temos tempo para falar só nesses minutinhos. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? Descansa teu coração. Abra teu coração para o Senhor, busque Ele, adore a Ele, busca viver em obediência à palavra de Deus e descansa. E seja testemunha do Senhor como Ele pede. É isso que Jesus, Ele chamou a atenção e Ele falou o porquê. Não é para que nós saibamos o dia, a hora que Ele volta, mas para que nós venhamos preparar outros, para que nós estejamos preparados e para que nós venhamos ser testemunhas dEle e preparar outros. Nós temos um comissionamento de Jesus. Ele nos chamou para nós falarmos do amor dele, para nós levarmos desse amor àqueles que estão sofrendo. E eu já convido você, compartilhe essa palavra com alguém. Cada vez que você manda essa palavra para uma pessoa que eu não faço ideia quem é, eu jamais alcançaria ela se não fosse através da sua vida. E Jesus, Ele quer falar do amor dele para essa pessoa. Compartilha com uma, com 5, com 10, com grupos e com certeza o Senhor vai estar abençoando vidas, porque não somos nós, é o Espírito Santo que toca e que trabalha em cada coração. Não esquece, já curte essa palavra, deixe seu comentário, compartilha, se inscreva se você não é inscrito. Todos os dias, permitindo Deus, nós estamos aqui refletindo na palavra do Senhor. Agora eu quero começar orando com você, mas que você continue, que você fale com o Senhor e que o Espírito Santo possa colocar você no centro da vontade dEle. Deus maravilhoso, Deus soberano, Senhor, eu uno a minha voz, Pai, a essa pessoa, Senhor, que está aqui comigo, Pai. Eu uno, Senhor, a minha oração, Senhor, a minha súplica, Senhor, a essa vida, Pai. Senhor, o Senhor conhece ela melhor do que ninguém, Pai. O Senhor sabe, Deus, tudo aquilo que ela tem vivido. De repente ela ouviu essa palavra, Pai, e o coração dela está tranquilo. Porém, alguns estão ouvindo, Senhor, e estão apavorados. Deus, traga paz a esse coração, Senhor. Traga paz, Senhor, mas coloca essa vida no centro do teu propósito, Pai. Que ela venha fazer uma aliança contigo, Deus. Que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida, Pai. E que ela possa, Senhor, a partir de hoje ser chamada teu filho, tua filha, Senhor, e ser tua testemunha por onde andar. Que ela esteja preparada em todo o tempo, Pai, e que ela venha fazer diferença na vida de muitas pessoas, sendo luz do mundo, sendo sal da terra, levando, Senhor, a tua palavra
aqueles que necessitam. Pai, nós queremos, Senhor, andar em obediência à tua vontade, Deus. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a estar no centro do teu propósito. Nos faça cheios, Senhor, do conhecimento da tua vontade para as nossas vidas, Deus. Nós nos colocamos nas tuas mãos e pedimos, fica conosco, Senhor. Nós precisamos de ti, nós somos dependentes de ti. Senhor, nós já declaramos, tu és o Senhor das nossas vidas. Jesus, tu és o nosso único e suficiente Salvador. E nós te agradecemos, porque o Senhor levou na cruz as nossas dores, os nossos pecados, e nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Oh, Pai, a ti toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio e todo poder. Muito obrigada, Senhor. Queridos, fiquem com Deus, fica na paz, continua orando, entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nele. Descansa o teu coração no Senhor, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, o Senhor é contigo.